Meu nome é Fiona Slater, e eu tinha 34 anos na noite em que a família do meu noivo tentou comprar o meu silêncio pelo preço do meu próprio nome. Tudo aconteceu durante o jantar de ensaio, em uma sala de clube de campo repleta de 60 convidados que assistiam a cada detalhe. Foi nesse momento exato que minha futura sogra deslizou um documento dobrado sobre a toalha de mesa branca. Ela falou alto o suficiente para que as mesas do fundo pudessem ouvir perfeitamente, exigindo que eu assinasse aquilo, pois, segundo ela, eu não passava de uma caçadora de fortunas que não trazia absolutamente nada para aquela família. Eu li cada linha daquele papel com muita atenção. Em seguida, peguei a caneta e todos se inclinaram para a frente, absolutamente certos de que sabiam exatamente como aquela história terminaria. Eles achavam que a pasta em cima da mesa estava completamente vazia. Mas o que eu fiz logo depois, com a caneta já firmemente em minha mão, e o motivo pelo qual meu sogro quase caiu da cadeira na outra ponta da mesa, é a parte que nenhum deles jamais imaginou que pudesse acontecer. Sejam bem-vindos de volta ao Caldrama Stories, o espaço onde a mulher mais quieta da mesa geralmente é aquela que está sustentando tudo nas costas. Se você já passou noites em claro por ter sido subestimado pelas mesmas pessoas que mais lhe deviam respeito, saiba que você está entre amigos por aqui. Deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, porque para entender o verdadeiro significado daquela caneta, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar a um caminhão antigo, a um par de luvas gastas e a tudo que eu aprendi a esconder do mundo. Eu sou dona de uma empresa chamada Slater Grown. Trabalhamos com paisagismo comercial e remoção de neve, aquele tipo de serviço pesado que ninguém costuma fotografar ou aplaudir. 12 anos atrás, tudo que eu tinha era um caminhão usado, um cortador de grama de segunda mão e eu mesma atendendo telefonemas de dentro de um estacionamento vazio. Hoje, essa mesma empresa possui 40 caminhões, 90 funcionários e contratos firmados em 3 condados diferentes. Cuidamos de hospitais, camp corporativos e até dos canteiros centrais das rodovias estaduais. O governo nos paga para manter as vias limpas e seguras. Quando começa a nevar às 2 horas da manhã, as minhas equipes são a principal razão pela qual as pessoas conseguem chegar aos seus trabalhos. Esse negócio me transformou em uma mulher muito bem-sucedida financeiramente, embora ninguém jamais pudesse adivinhar isso apenas olhando para minha aparência. Eu dirijo uma picape ano 2009 com a tampa traseira amassada. Uso exatamente as mesmas camisas de flanela que usava quando tinha 22 anos e estava completamente sem dinheiro. Minhas mãos continuam calejadas porque eu mesma faço questão de sair para arrancar mato quando um serviço atrasa. Para mim, o dinheiro sempre foi algo que a gente constrói com esforço e depois mantém em total discrição. Eu aprendi isso ainda muito jovem, e aprendi da maneira mais difícil possível. Todas as vezes que alguém na minha vida descobria o que eu realmente possuía, algo mudava instantaneamente em sua expressão facial. A matemática começava a ser feita na cabeça deles, e os pedidos de favor vinham logo em seguida. Amigos rapidamente se transformavam em pessoas cheias de propostas de negócios. Um antigo namorado certa vez me disse que eu o fazia se sentir pequeno, e então ele fez questão de me fazer sentir ainda menor. Por causa dessas experiências, eu me tornei especialista em parecer que não tenho absolutamente nada. Eu pagava pelas coisas sem vacilar, mas deixava os outros assumirem que a hesitação estava ali. Eu contava a mim mesma que aquilo era pura humildade. No fundo, era apenas uma armadura. Eu aprendi que a maneira mais rápida de perder as pessoas ao nosso redor é permitir que elas vejam o tamanho da nossa riqueza. E, durante a maior parte da minha vida, essa armadura funcionou exatamente da forma como eu planejei. Até o momento em que conheci um homem que nunca, em nenhum momento, me perguntou quanto dinheiro eu ganhava. Essa minha armadura começou a ser moldada com a minha avó. Foi ela quem me criou depois que meus pais deixaram de ter condições de cuidar de mim. Minha avó limpou a casa de outras pessoas por mais de 30 anos e nunca, em hipótese alguma, agiu como se isso a tornasse inferior aos proprietários das casas que ela limpava. Ela possuía um par de luvas de trabalho de couro, velhas, rachadas e macias pelo uso constante. Ela usava essas luvas para absolutamente tudo, desde cuidar do jardim até limpar as calhas da casa e consertar o velho cortador de grama. Quando eu era pequena e me queixava de não termos as mesmas coisas que as outras famílias tinham, ela segurava aquelas luvas diante dos meus olhos e me dizia algo que só fui compreender muito tempo depois. O valor de uma pessoa não é herdado, ela dizia com voz firme. O valor é construído. Você o constrói com as suas próprias mãos, e ninguém pode tirar isso de você em uma mesa de negociação.
Minha avó faleceu quando eu tinha 19 anos, e me deixou quase nada que pudesse ser depositado em uma conta bancária. Mas ela me deixou as luvas. Eu abri a minha empresa 3 anos após o funeral dela, mantendo aquele par de luvas guardado no porta-luvas do caminhão. Desde então, levei esse objeto comigo em todos os dias importantes da minha vida. As luvas estavam no meu bolso no dia em que assinei meu primeiro contrato de 6 dígitos. Estavam no meu bolso também quando paguei o último empréstimo. Elas ainda têm o cheiro delas se eu as pressionar contra o rosto, o que faço com mais frequência do que admitiria para qualquer pessoa. Eu construí tudo o que tenho com o meu próprio suor, porque a mulher que me criou me ensinou o caminho. Esse é o detalhe que a família Ashore jamais poderia saber. Eles costumavam sentar no clube privado com o sobrenome gravado na parede da biblioteca pública, acreditando que o valor de um ser humano vem carimbado no momento do nascimento. Minha avó me ensinou que o verdadeiro valor vem do esforço das mãos. Eu conheci Ethan Ashore em um estacionamento, às 6 horas da manhã, durante uma tempestade de neve. Ele ensinava história na escola de ensino médio onde minha empresa fazia a remoção de neve, e tinha saído mais cedo para ajudar a limpar as calçadas antes da chegada dos ônibus escolares. Nenhum professor era pago para fazer aquele trabalho pesado. Percebi que ele estava usando a pá de forma errada, forçando as costas, então fui até ele e ensinei a maneira correta de arremessar a neve sem se machucar. Conversamos por 20 minutos enquanto minha equipe terminava o serviço no pátio. Ele não me perguntou com o que eu trabalhava. Ele me perguntou o que eu gostava de ler. Quando respondi, seus olhos brilharam e ele mencionou um livro que eu adorava. Ficamos ali no frio, debatendo o final da história até que nossos dedos ficassem pálidos. Ele tinha uma gentileza diferente de tudo a que eu estava acostumada. Usava um casaco velhinho, remendado no cotovelo, e parecia não se importar nem um pouco com isso. Ele olhava para mim como se eu fosse uma pessoa interessante, e não como um conjunto de números a serem somados. Pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de me encolher. Não senti a minha armadura se fechar. Eu dei o meu número de telefone a ele, algo que quase nunca fazia. Disse a mim mesma que era porque ele ensinava história e tinha olhos gentis. Na verdade, era porque ele tinha passado 20 minutos comigo sem fazer a pergunta que sempre estragava tudo. Ele nunca me perguntou o quanto eu valia. 2 anos depois, entendi o motivo. No mundo dele, essa pergunta só é feita sobre as pessoas que eles já decidiram rejeitar. Eu já conhecia o sobrenome Ashore muito antes de conhecer o Ethan. Todos no condado conheciam. Aquele nome estava esculpido na entrada da biblioteca pública e aparecia nas fotografias antigas da sociedade histórica. Os Ashore representavam o que as pessoas da cidade chamavam de família tradicional. Não eram ricos de uma forma visível ou ostentosa, mas tinham status. O tipo de sobrenome que garantia uma mesa sem reserva e um aceno respeitoso de pessoas influentes. Ethan carregava essa herança como uma roupa que não lhe servia bem. Ele tinha se afastado do círculo familiar de propósito, aceitando o emprego de professor que sua mãe considerava inferior, para construir uma vida simples e inteiramente sua. Quando estava comigo, ele parecia mais leve, como se tivesse deixado um fardo pesado para trás. É por isso que eu amo você, ele me disse logo no início do namoro. Você não tem ideia de quem é minha família, e não se importaria mesmo se soubesse. Eu ri e disse que ele estava certo. Eu não me importava com os retratos na parede nem com o sobrenome na biblioteca, mas notei a forma cautelosa como ele falava da família, como quem prevê uma tempestade se aproximando. Perguntei uma vez como tinha sido crescer sob aquele nome. Ele ficou em silêncio por um momento e disse algo que guardei na memória. Não há nada mais caro, disse ele, do que uma família que gastou tudo o que tinha, exceto o próprio sobrenome. Pensei que fosse apenas uma frase poética. Eu não sabia que era um aviso sério, e que eu estava prestes a caminhar direto para o centro do perigo. O primeiro jantar aconteceu na casa de lago da família, um lugar grande, coberto de madeira, que claramente já tinha vivido dias de glória no passado, mas que agora parecia desgastado de uma forma que notei, embora tenha preferido fingir não ver. Margaret Ashore me recebeu na porta usando pérolas e um sorriso tão frio que parecia capaz de cortar vidro. Ela segurou a minha mão por um segundo a mais do que o necessário, olhou para o meu casaco simples, mas limpo, e perguntou com um tom falso de carinho para quem eu fazia os serviços de jardinagem. Eu respondi que trabalhava com paisagismo.
Ela retrucou imediatamente, perguntando se eu queria dizer que trabalhava como jardineira, como quem corrige a gramática de uma criança, sem perder aquele sorriso ensaiado. Durante o jantar, Vivien, a irmã de Ethan, inclinou-se na minha direção com o interesse de quem realiza uma pesquisa de campo. E o que a sua família faz? Ela perguntou. Eles são daqui da região. Eu respondi que minha avó tinha me criado e que ela já havia falecido. Ah, disse Vivien, deixando que o silêncio desconfortável fizesse o resto do trabalho. Eles eram gentis da mesma forma que uma porta fechada e polida é gentil. Cada pergunta trazia uma intenção escondida por trás, e o objetivo era sempre o mesmo: descobrir de onde eu vinha e se eu tinha algum valor para eles. Eu estava ali, sendo dona de uma empresa que limpava metade do condado, e simplesmente não disse nada. Deixei que pensassem que o caminhão na entrada era tudo que eu possuía. Ethan apertou a minha mão por baixo da mesa, orgulhoso de como eu estava lidando bem com a situação. Eu dizia a mim mesma que estava sendo educada e paciente. Mas a verdade era bem mais triste do que isso. Eu estava fazendo exatamente o que sempre fiz ao longo da vida, me encolhendo para que não tivessem motivos para me rejeitar. Eu estava tentando me encaixar em um papel que já tinha sido escrito sem o meu consentimento. Eu não queria o dinheiro dos Ashord. Até porque não havia dinheiro algum para ser querido, embora eu ainda não soubesse disso naquele momento. O que eu realmente buscava era o sentimento de pertencer a uma família estruturada. Cresci apenas com a minha avó, em uma casa alugada, sem primos nas festas de fim de ano ou grandes reuniões de família. Eu sabia construir empresas do zero, mas não sabia como construir uma família do nada. Para isso, você precisa ser aceito pelas pessoas. Então, quando Ethan me levou de volta àquele estacionamento coberto de neve no nosso aniversário de namoro e se ajoelhou com uma aliança simples de ouro, comprada com 3 meses do seu salário de professor, eu não pensei na mãe dele. Pensei apenas em ter um lar. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse de falar. Disse sim a ele, no meu coração, acreditei que estava dizendo sim para a família dele, para as tradições e para os almoços de domingo pelo resto da minha vida. Mas uma pessoa que passou a vida inteira do lado de fora de uma porta fechada fará qualquer coisa para ser convidada a entrar, até mesmo se esconder e aceitar em silêncio que julguei o seu valor. Eu voltei para casa naquela noite mais feliz do que esteve em anos, sem imaginar que tinha acabado de entregar a eles a única arma que sabiam usar contra mim. Nas semanas seguintes, começaram os pequenos testes diários. No jantar seguinte, Margaret observava qual garfo eu pegava e me corrigia apenas com o olhar antes que eu cometesse algum erro. Quando mencionei um filme que gostava, Vivien fez um comentário condescendente, como quem elogia o desenho de uma criança. Quando eu falava algo, Margaret esperava um momento e repetia a frase com palavras mais sofisticadas, como se estivesse traduzindo o meu vocabulário para as pessoas da sala. Eu já tinha negociado contratos difíceis com empresários experientes, mas nunca tinha me sentido tão manipulada quanto naquela mesa. Cada pequena correção trazia uma mensagem implícita e dolorosa: você não é uma de nós, você pode nos visitar, mas nunca pertencerá a este lugar. O pior de tudo era que nada disso era feito de forma clara. Se eu me queixasse com Ethan, ele diria que sua mãe estava apenas conversando sobre etiqueta. Esse era o plano deles, uma pressão constante e invisível. Comecei a ter pavor das viagens até a casa de lago. Eu ensaiava frases no caminhão, tentando parecer o tipo de pessoa que eles não precisariam corrigir. Eu, que nunca tinha precisado ensaiar nada na vida, estava praticando como me tornar menor. Descobri a verdade sobre a situação deles em um sábado, na casa de lago, ao procurar o banheiro e abrir a porta errada. Entrei no escritório particular de Margaret. A primeira coisa que notei foi um retângulo limpo e claro na parede de madeira envelhecida, o formato exato de um quadro grande que tinha sido removido recentemente. Ao redor da sala, havia várias outras marcas parecidas, como cicatrizes pálidas onde antes existiam obras de arte. Um armário estava meio vazio e, sobre a mesa, havia uma pequena pilha de correspondências. O envelope de cima tinha o logotipo de um banco e um carimbo vermelho visível: contém atraso. Embaixo dele, vi o folheto de uma casa de leilões com a palavra avaliação. Segurei as luvas da minha avó no bolso do casaco e entendi tudo. Eles não me olhavam com desprezo porque eu não tinha nada. Eles me olhavam com desprezo porque eu tinha algo real e em crescimento, enquanto eles estavam falindo rapidamente. Os quadros e o sobrenome importante eram apenas uma fachada bonita para esconder uma casa vazia.
Margarete não estava protegendo uma fortuna de uma caçadora de fortunas. Ela estava escondendo a ausência de dinheiro e precisava de alguém para culpar, evitando que as pessoas olhassem para o cofre vazio. 3 semanas antes do casamento, o confronto final começou a se desenhar. Ita me contou, olhando para os próprios sapatos, que a mãe dele queria um acordo pré-nupcial para proteger a família. Quando o documento chegou, li cada cláusula atentamente. Não era um acordo justo, era uma rendição total. Em caso de divórcio, eu sairia sem nada. Mais do que isso, o texto definia que tudo que eu trouxesse para o matrimônio passaria a ser propriedade da família Ashord. Eles queriam que eu entregasse o trabalho da minha vida inteira para uma família que guardava cobranças em atraso na gaveta. Eles ainda achavam que a minha empresa era apenas um caminhão velho e um trabalho temporário. Guardei o documento deles na mesma gaveta onde estava o meu próprio acordo pré-nupcial, elaborado pela minha advogada, que protegia a Slater Grown e todo o meu patrimônio de 8 dígitos. E esperei pelo momento certo. O momento chegou no jantar de ensaio, no clube de campo, com 60 convidados presentes. Margarete deslizou a pasta pela mesa e disse em bom som que eu deveria assinar, pois eu era uma caçadora de fortunas. Todos na mesa se inclinaram, certos de que presenciariam a minha humilhação. Peguei a caneta com calma. Mas, em vez de assinar o papel dela, tirei da minha bolsa o meu próprio documento e as provas financeiras da minha empresa, junto com a lista de bens que a família Ashord já havia empenhado para cobrir dívidas. Coloquei tudo sobre a mesa e mostrei claramente que a minha empresa valia milhões, enquanto a família deles estava à beira da falência total. O silêncio na sala foi imediato e absoluto. Meu sogro quase caiu da cadeira ao ver os números reais e os papéis de cobrança da própria casa. Olhei bem nos olhos de Margarete e disse com voz firme que eu não precisava do dinheiro deles, mas que nunca permitiria que tocassem no que eu construí com o meu próprio trabalho. Naquela mesma noite, terminei o noivado com Ethan, pois percebi que ele nunca seria capaz de me defender ou de encarar a verdade sobre a sua família. Peguei minhas coisas, guardei as luvas da minha avó no bolso e caminhei para fora daquele clube com a cabeça erguida e a minha dignidade intacta. Se você gostou desta história de superação e reviravolta, não se esqueça de deixar o seu like, escrever um comentário dizendo o que achou da atitude da Fiona e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dramáticos. A sua participação é muito importante para nós.